Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há uma crença, irmãos, que uma vacina poderá trazer as alegrias que nós perdemos nesses últimos quase 150 dias. Na verdade, não há apenas uma crença, há uma expectativa. E eu vou mais longe, não há apenas uma expectativa, há uma esperança, em alguns casos sutil, em alguns casos talvez dissimulada, em outros escancarada, de pessoas que depositam ali a esperança na seguinte frase: quando a vacina chegar. Isso nos dá quase que uma ideia de que as coisas retomarão automaticamente e exatamente o seu curso como eram antes da pandemia. E tudo que nós olhamos, tudo que enxergamos, tudo que tocamos ou tudo que vivemos hoje tem dependido muito dessa esperança que nós carregamos. Há alguns dias atrás, no início de tudo isso, pessoas diziam o seguinte: acalme-se, isso vai passar rapidamente. Nós passamos pelo período da negação em que a gente acreditou que rapidamente nós voltaríamos, de que rapidamente tudo tomaria o seu lugar. Nós esperávamos ou tínhamos esperança de que o mundo ele retomaria o seu curso, e essas coisas não aconteceram até agora, até hoje. As coisas ainda não voltaram atrás, outras sim, mas em tudo isso, nós ainda temos uma esperança que em algum momento o novo normal vai desaparecer no dia que uma vacina chegar. Isso parece para nós um tipo de libertação, concorda comigo? Eu creio que algumas pessoas têm a impressão que quando anunciarem que a vacina chegou ao Brasil e que está disponível no posto de saúde do seu bairro, ou aquelas pessoas que acreditam que quando a vacina chegar terão dinheiro para comprá-la, e eu vou garantir a saúde, a segurança da minha família. Tem gente que acredita que no dia que isso acontecer, ela vai pelo menos se proteger a sua família, ela vai conseguir ser liberta da sua própria casa, do isolamento, da falta de oportunidade de se reunir com outras pessoas. Ela acredita que ela será liberta. Para alguns mais otimistas, aqueles que imaginam que um lote astronômico de vacinas chegará ao Brasil, e todo mundo será vacinado no mesmo dia, e depois disso todo mundo sairá em carreata pela cidade, todo mundo vai aglomerar, e todo mundo vai se abraçar como se fosse no futebol de antigamente, nas finais da Copa do Mundo, quando o Brasil era campeão. Todo mundo saía em carreata, se abraçava. Esse tipo de comoção, esse tipo de alegria. Você já percebeu que eu já citei aqui várias vezes os documentários sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu gosto de ouvir as histórias, aprendo algumas coisas. E é engraçado quando os Estados Unidos, ele declarou publicamente para a sua nação que havia vencido a guerra, as pessoas lotavam as cidades. O povo que estava ali, recluso em casa, começou a se aglomerar nos parques, nas ruas, nas avenidas, se abraçando. Há uma imagem famosa, até na cultura pop, de um soldado beijando uma mulher deitada assim, parece que em Nova York, porque as pessoas acreditam que essa comoção coletiva, essa alegria, esse êxtase no dia que a vacina chegar, acontecerá conosco e vai transformar o novo normal no normal. Uma vacina fará isso conosco.
E aí eu tenho algumas perguntas. Enquanto isso não acontece, o que você está fazendo? Enquanto isso não acontece, a minha pergunta ao que você está preso? Que tipo de cativeiro o novo normal impôs sobre a sua vida? E o texto do Salmo 126 nos traz algo muito maior do que a espera de uma vacina, ou a esperança depositada em algo que oramos e pedimos a Deus que aconteça, que a população mundial seja vacinada contra esse vírus terrível e pessoas não morram como têm morrido por causa dessa pandemia. Mas há uma libertação muito mais poderosa do que a utopia que nós alimentamos que haverá um dia D. Aquele dia na história do povo de Israel em que Deus tirou o povo da Babilônia. O novo normal, ele trouxe novas esperanças também. Ele também trouxe novos conceitos de livramento. Mas em qual dele nós devemos nos apoiar? Será que você hoje deveria estar apenas esperando uma vacina? Será que a única coisa que nos restou nessa nova configuração é assentar e chorar lembrando de Sião, pendurar as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam, como eu disse semana passada? Será que a única coisa que nós devemos fazer é esperar que o nosso coração ele crie anticorpos contra as dores que virão no futuro? Se lembrar de como nós éramos alegres, se lembrar de como era bom subir até a casa de Deus em festa com o povo, cumprimentar todo mundo, se alegrar e poder viver a vida que nós vivíamos assim que uma vacina chegar? Será isso? O Salmo 126 é o contraponto do Salmo 137, que lemos na semana passada. O Salmo 137 nos ensinou na semana passada que Deus pode usar o sofrimento para nos fazer olhar para as nossas lágrimas no passado, para as nossas alegrias no passado, olhar até mesmo para as nossas orações mais sinceras e entender que em tudo isso Deus vai trabalhando os nossos corações para que sejamos fortalecidos em meio à dor. É difícil falar isso, mas existe um fruto que só pode ser produzido ali, debaixo do sol quente, sob forte pressão e em condições adversas. E o Salmo 137 mostra isso, um homem que olha para os tempos de sofrimento e diz: eu me lembro muito bem de tudo que eu vivi, das angústias que tomaram conta do meu coração e o quanto Deus me ajudou nesse tempo. O Salmo 126 nos parece um contraponto, como eu disse. Já é o homem que não olha mais para os rios da Babilônia, mas é o homem que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu sou daqueles que acreditam que esse salmo foi escrito em 3 tempos, não em 3 períodos diferentes, mas olhando para 3 etapas diferentes da história. Possivelmente, esse salmo foi escrito por Esdras, ou por um dos homens que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Nesse dia, na história do povo de Israel, quando Ciro assinou o decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém, você se lembra? Nós falamos que alguns judeus voltaram com o decreto de Ciro, outros sob o reinado de Dario e outros sobre o reinado de Artaxerxes. Em toda essa história, o retorno do povo de Israel mostra que havia um cântico na boca desse povo, um cântico chamado de Cântico dos Degraus ou Cânticos de Romagem, como estudamos, cantado em 3 tempos. 3 tempos, como eu disse, que nos ajuda a entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante agora. Você que está aí nos assistindo em casa, acompanhando a nossa transmissão, você que está à espera de uma vacina, assim como todos nós aguardamos e ansiamos e até oramos por isso, é muito importante que você se pergunte se a sua esperança não está fundamentada apenas na resolução imediata de um problema, ou se as esperanças que você deposita, ou a esperança que você deposita,
não está fundamentada apenas numa resposta imediata para um drama que nós estamos vivendo. O salmista, ele olha para as circunstâncias, se lembra do grande livramento efetuado e diz assim: eu prefiro enxergar tudo isso em 3 tempos, mas sabendo que só há um autor em tudo isso, o Deus que fez, o Deus que está fazendo e o Deus que fará. Os versículos 1 e 2 dizem assim: olha, quando Deus restaurou a sorte de Sião, e a expressão Sião tem uma conotação toda afetiva para o judeu. Ele estava falando, quando Deus nos restaurou, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e a gente não conseguia se conter no dia que Deus efetuou isso nas nossas vidas. O que Deus efetuou na vida de Israel, essa poderosa libertação, permitindo com que esse povo voltasse para casa, trouxe uma alegria indizível. Talvez a maior alegria descrita por um salmista como esse que acabamos de ler, por um salmo como esse que acabamos de ler, ou descrita por um salmista. E nós podemos dizer que ele fez grandes coisas. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, porque Deus fez grandes coisas. Há aqui um detalhe curioso, porque esse povo fala de um Deus que fez e agiu em favor do seu povo com libertação e livramento. E nessa hora eu me lembro de um texto de Provérbios, no capítulo 25, versículo 25, que diz que a boa notícia é como que uma água fresca para a alma sedenta, e nós veremos isso logo a seguir. Mas é bom que você olhe para o texto e entenda que no momento em que Deus liberta o seu povo, livra o seu povo, no momento em que Deus traz a grande salvação, o olhar para os atos salvadores de Deus, os atos salvadores do nosso Senhor, nos traz uma alegria completa, a ponto de depositarmos a nossa esperança, não apenas em coisas imediatas, mas naquilo que é muito maior do que nós podemos imaginar. O Deus soberano que efetua livramentos, libertação e dá ao seu povo uma alegria inimaginável, a sensação de que nós estamos sonhando. Deus já fez isso por nós. O Salmo 126 é um salmo que fala sobre restauração e alegria, apontando um caminho do Deus que liberta, tira as pessoas da escravidão e faz e realiza, dando-nos a esperança de livramento e libertação poderosa que nada nessa vida pode dar. Existem pessoas que estão à espera de uma vacina, e quando essa vacina chegar, e elas tiverem condições de tomá-la, essas pessoas permanecerão presas a inúmeras coisas, escravas de vícios, amarguras, ressentimentos. Pessoas que permanecerão presas aos domínios de maldades diárias, de angústias terríveis, e que jamais poderão dizer que experimentaram de uma libertação, ou de um livramento, ou de uma salvação poderosa. Gente que até acredita em Deus, mas talvez não tenha provado do Deus restaurador que tem o poder de te libertar de qualquer coisa. Eu fico me perguntando quantas pessoas nesse mundo não estão depositando suas esperanças numa vacina. E o novo normal trouxe esperanças, o novo normal trouxe expectativas, o novo normal trouxe esperança em livramentos. Mas ele não pode nos dar a certeza e a convicção de que o maior livramento que um homem pode receber é a libertação que Deus faz quando o livra das garras do pecado, consequentemente da morte, da separação de Deus, e o faz viver uma alegria indizível, como a de quem foi liberto pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da desobediência, escravos de toda sorte de mal, do pecado, e Deus pela sua graça nos libertou. Do que adiantará viver no novo normal, esperando uma vacina e tendo a condição de recebê-la, se ainda estamos escravos do pecado, se ainda estamos presos a todo o dano que o pecado causa, se ainda não conseguimos vencer algumas das nossas mazelas, se ainda o pecado nos estrangula, o mundo nos sufoca, Satanás nos mantém cativo a ele,
e nós não podemos nos libertar dos grilhões da morte. A Bíblia diz que o que Deus fez é agir em libertação ao seu povo, ou do seu povo, e Deus é poderoso para nos libertar de toda essa escravidão, que infelizmente pesa sobre tantas pessoas, tantas quantas estão nos assistindo hoje. Todos nós um dia fomos escravos do pecado, do mundo, de Satanás e da morte, os grandes inimigos de Deus. Mas a Bíblia nos diz que no dia que nós conhecemos a verdade, João no capítulo 8, a verdade nos libertou. E a grande promessa que nós encontramos é que o Deus que faz, é a promessa que nos diz que o Deus que faz agiu em livramento em favor do seu povo e age em livramento a nosso favor, nos livrando e nos libertando de todas as coisas que nos prendem e nos escravizam. Eu faço uma pergunta, quantos de nós ainda não estão escravos de toda sorte de males, e não experimentaram o que é viver como quem sonha, por ter sido alcançado por Deus e liberto por Ele? Você ainda está preso pelo seu ego, ainda está preso a si mesmo, e Deus hoje te faz um convite. Ele quer te libertar e te fazer viver essa noite como quem sonha, numa alegria indizível, a alegria de alguém que foi liberto de todo o mal e agora pode experimentar da grandeza e da beleza de viver ao lado do seu Criador. O texto também não apenas fala o que Deus fez, mas o que Deus está fazendo. O versículo 3, versículo 2, diz que as nações olhavam para o povo de Israel e diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o próprio Israel olha para si mesmo e diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Deus que fez é o mesmo Deus que está fazendo. O Deus que lá atrás, em 1995, quando eu tinha 15 anos de idade, me libertou, tirou de mim todas as amarras que me escravizavam. O Deus que um dia te libertou e te deu uma alegria indizível. Nada nessa vida pode se assemelhar ao momento em que Deus, por sua graça, tira o fardo das costas do pecador e o restaura. É júbilo, é alegria, é satisfação, é adoração, que para muitas pessoas foi perdida nesse tempo. Eu oro para que Deus traga ao seu coração a restauração verdadeira e a lembrança do momento em que Cristo te livrou das garras do pecado. Pense na sua vida. Talvez você esteja aí abatido por causa da pandemia, e todos nós nos abatemos em algum momento. Como eu dizia na minha sala hoje pela manhã, nós somos vasos de barro, mas Deus tem te chamado a entender e a se lembrar com quão grande livramento Ele agiu sobre a sua vida, para trazer ao seu coração a alegria de quem foi liberto por Cristo e dizer: não há nada que me prenda mais nessa vida, não há nada que me prenda mais nessa vida, Cristo me libertou. E o que Ele está fazendo? Ele está fazendo hoje. As nações olham para nós e dizem: o que Deus tem feito na vida desse povo? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo rindo e as nações observando, um riso de alegria e não de escárnio contra os inimigos. Eu disse que o Salmo 126 parece um contraponto do 137, porque semana passada os opressores olhavam para Israel e diziam assim: canta para a gente um cântico aí da sua terra. E o povo angustiado, deprimido, triste, no momento em que Deus permite que esse povo retorne, as nações olham e percebem um povo em peregrinação voltando para a sua terra, com gozo, regozijo, alegria. O povo volta para Jerusalém cantando, louvando a Deus, dizendo: não há nada que me prenda mais, não há nada que me prenda mais, o Senhor nos libertou, o Senhor nos libertou. E o povo olha e diz, os primos, o povo de Edom olha e diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Edom, que dizia: arrasai, arrasai até os fundamentos, agora diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós somos um testemunho vivo do que Deus está fazendo. E eu fico me perguntando se nesse tempo duro, onde pessoas depositam todas as suas esperanças na ciência, e como eu disse hoje pela manhã na minha classe de escola dominical, a ciência é boa. Deus, Ele abriu portas para que a ciência abençoasse o homem. Deus é o dono também da ciência e soberano sobre ela. Mas a pergunta é, num tempo em que tantas pessoas depositam suas esperanças em algo tão pequeno, você tem sido visto como aquele que em peregrinação tem refletido a glória do seu Criador, do seu Libertador, do seu Restaurador? Ou tem vivido em murmuração, reclamação, contendas, discórdias, se esquecendo que a grande libertação com a qual nós fomos alcançados deveria nos fazer refletir a glória do Senhor? É triste ver que pessoas que se dizem libertas, e eu creio até que pessoas que foram libertas pelo Senhor, pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e partiram em peregrinação, em algum momento estão perdidas na peregrinação, deixando de cantar, louvar e exaltar ao Deus cuja esperança é a esperança maior, é a esperança que não se perde, para ficar discutindo sobre política no Facebook, para ficar debatendo sobre questões mínimas que não estão fundamentadas na esperança que não pode se perder. Você, meu irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se Cristo te libertou, hoje você deve peregrinar em confiança, em gratidão, em adoração, porque a espera de uma vacina, ela não pode fundamentar a esperança maior do ser humano, que é a libertação que Deus efetua na sua vida, te livrando do pecado por meio de Jesus Cristo e te tornando um exemplo vivo da glória dele. Enquanto você caminha nessa pandemia, as pessoas deveriam olhar para você e dizer assim: de onde sai essa satisfação? Que alegria é essa que essa pessoa vive? Que satisfação é essa que essa pessoa encontra? Esse homem está com o comércio fechado, esse homem está passando por dificuldades, essa pessoa está enlutada, essa pessoa está doente, ela está passando por um duro sofrimento. Ou essa pessoa entendeu que no duro momento de peregrinação, a libertação de Deus te satisfaz, e não há nada tão glorioso e grandioso como provar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que as pessoas olhem para você nesse tempo e digam assim: Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem feito grandes coisas por eles. E é isso que Deus está fazendo conosco, e é como nós deveríamos ser vistos, como aqueles a quem Deus tem feito grandes coisas. A murmuração não ajudará nesse momento. Você ficar reclamando e choramingando que uma nova configuração apareceu, não vai ajudar nesse momento. Essa é a hora de refletirmos a glória de Deus, enquanto peregrinamos sob o sol duro de um retorno à nossa casa. E a Bíblia também fala do Deus que fará, o Deus que fez, o Deus que está fazendo e o Deus que fará. Há um registro de alegria de quem, pela intervenção de Deus, colherá também com alegria no futuro. O texto diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quando nós pensamos nos irmãos que partiram, os nossos irmãos que durante esse período se foram, vítimas da pandemia ou não, pessoas que já não estão mais no nosso meio, e de todas as lágrimas que nós vertemos nesse período, a pergunta é possível falar de alegria num momento tão crítico? É possível, porque a Bíblia assim o diz. Alegria daqueles que, num momento como esse, já estão colhendo seus feixes, com satisfação plena em Deus na eternidade. Eu duvido que algumas pessoas que partiram e estão com Cristo desejariam voltar para cá. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fará,
Isso nos chama a um compromisso, o compromisso de semearmos com perseverança, mesmo num deserto, na certeza que, enquanto lançamos as nossas sementes, nós semeamos em esperança, na certeza de que Deus nos garantirá a colheita. Existem muitas pessoas e muitos irmãos esperando aquilo que Deus não prometeu, esperando aquilo que não nos trará satisfação completa. Deus nos traz para si mesmo por meio do Salmo 126 e diz assim: você precisa entender que eu fiz, eu faço e eu farei. O Deus que fez e está fazendo também fará por nós. E é por isso que no novo normal nós podemos conhecer uma esperança muito, infinitamente superior a uma vacina. E essa espera adequada, essa espera que está fundamentada em algo muito maior do que a cura de uma doença, e que no final das contas você pode contraí-la novamente talvez, ou você pode contrair qualquer outra doença. A esperança que não se perde, que está em Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Eu quero concluir te lembrando que essa esperança, ou essa espera adequada, ela reconhece os grandes feitos de Deus. É óbvio que no novo normal existem pessoas esperando por muitas coisas. Tem gente esperando uma vacina, outros esperando a tão sonhada oportunidade de se aglomerar novamente, outros do retorno dos cultos, outros da abertura do comércio, da abertura dos shoppings. Muita gente esperando muita coisa. O novo normal redefiniu as nossas noções de espera. Mas a espera adequada daqueles que olham para Deus nessa hora e entendem que Deus fez, está fazendo e fará, esses reconhecem os grandes feitos de Deus, porque a nossa alegria ela vem daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O povo reconhece a ponto de dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É óbvio que nós estamos vivendo dias duros, cansativos, mas nós não podemos deixar de reconhecer em nenhum momento que Deus tem feito grandes coisas por nós. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para a sua história, e se você estiver vivendo um momento mais duro, com uma pessoa internada, sofrendo ainda o luto de pessoas que partiram, que se foram, angústias intermináveis, de situações que nós não podemos imaginar e nem supor, a Bíblia nos diz, ela nos afirma que em Cristo há uma esperança que não se perde, e nós somos alimentados pelo reconhecimento de que Deus fez grandes coisas. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos ser alimentados e depositar a nossa esperança no Deus que faz grandes coisas. Uma vacina não é nada diante daquilo que Deus pode fazer na vida do pecador, o livrando dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus ressentimentos e de toda a sua tragédia. Deus pode te livrar de si mesmo, que é o maior milagre que pode acontecer, a maior vacina que pode te acometer. É o que Deus deseja fazer em você. É preciso reconhecer os seus grandes feitos. É preciso suplicar por uma restauração que vem de Deus. Reconheça os grandes feitos de Deus. Suplique pela restauração de Deus. Você pode dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Nós não podemos deixar de pedir para que o Senhor faça descer sua água sobre a sequidão das nossas vidas. As torrentes do Neguebe indicam os montes que se acumulavam de água em algum momento, como nós falamos já do Monte Hermon, sobre os montes de Sião, e toda aquela água que era seca num período, mas em algum outro momento Deus fazia com que a sua provisão atravessasse Israel. A sequidão, o mundo seco, a vida seca e árida, ela é irrigada pelo Deus restaurador. Talvez você esteja seco, sem vida,
uma esperança depositada em algo que fenece, e você pode orar dizendo: Senhor, restaura a minha sorte, renova o meu vigor, renova a minha alegria, livra-me de todo mal, me ajuda a seguir firmado. E por último, você precisa reconhecer os grandes feitos de Deus, suplicar pela restauração de Deus e plantar, aguardando a colheita de Deus. Chorar não deve nos impedir de semear. É possível que alguém esteja esperando tudo passar, esperando, só que semeando sem esperança, ou nem semeando. A Bíblia diz que mesmo em condições adversas, você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de fazer. Tem muita gente parada, tem muita gente de braços cruzados, tem muita gente sem aproveitar esse tempo e entender que Deus talvez esteja nos chamando para semear com lágrimas, porque a alegria que Ele nos propõe à frente é muito maior do que nós podemos imaginar. Semeando em esperança, sabendo que na hora certa Deus enviará a sua torrente e vai fazer brotar coisas maravilhosas em terreno seco. Eu quero encerrar essa série com uma palavra. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Você já imaginou quando as torrentes do Negueb começarem a atravessar as nossas vidas? Você já pensou quando as chuvas de Deus começarem a descer? Como serão as vinhas daqueles que não tiveram fé para semear em tempos áridos? Como estarão os pomares, as hortas daqueles que cruzaram os braços e falaram que estava muito quente? Como ficarão aqueles que no momento extremo de sequidão não semearam e irrigaram o solo duro e seco da pandemia com lágrimas? Quando Deus fizer chover, seu povo liberto e que testemunha da sua glória e que semeou com choro, colherá com alegria pela graça e misericórdia de Deus. Eu vejo gente semeando em esperança nesse tempo. Da mesma maneira que vejo pessoas com os braços cruzados, esperando que as coisas mudem. Irmãos, o nosso Deus restaurador, que nos libertou do pecado por meio de Jesus Cristo e que pode te libertar. O Deus que, em peregrinação, manifesta a sua glória nas nossas vidas. O Deus que, por sua graça infinita, prometeu que fará, que nos fará colher em alegria. Tem te chamado para pedir por restauração, para reconhecer os seus grandes feitos, mas para lançar diariamente a sua semente. Porque quando a chuva vier, quem plantou, mesmo em lágrimas, colherá. Quem plantou, colherá. O Deus de toda restauração nos garante essa promessa. Que Ele, o Deus Todo-Poderoso, um dia como o de hoje, te faça entender que a nossa esperança em Deus, ela não se perde. Por isso que nós semeamos, na certeza que Ele, o nosso Senhor, nos fará colher a seu tempo. Que Ele te abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.